papel da igreja? Não é apontar os seus defeitos, mas apontar o caminho da segurança, ou seja, apontar o remédio. Quantas pessoas chegam para o Senhor te dando um remédio da cura dos seus problemas? É igual, vamos falar da sociedade hoje. Vamos falar um pouquinho da sociedade. Lá fora não tem, é só ver o que você não consegue e o que você não tem, o que você faz. Porque a sociedade nossa, ela faz o quê? Ela te aponta. Ela te aponta. E o que a igreja precisa aprender? A igreja precisa aprender é ter o pensamento de Cristo. É dar a minha vida em prol da sua. Opa! Só que é o pensamento, ó irmão, vamos fazer um negócio aqui. Se o negócio seu for bom para mim, eu faço negócio com você. Se eu vou perder, você está entendendo o que eu estou falando? Jesus ensina a perder a sua vida, perder a minha vida para ganhar a sua. Agora, é claro que não precisa ser literal esse negócio. Falar assim, olha, quem é que vai dar a vida dele por você? Agora, isso é questão estou falando de lealdade. Ó, você vê lá o mundo. A Bíblia diz que os filhos da treva são mais prudentes que os da luz. Sim ou não? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Irmão, é capaz, se eu vir com o cabelo bagunçado, ou com a gravata meia torta, é capaz de não ter ninguém para avisar, falar, pastor, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui e tal. Não tem. Ao contrário, falar. Você viu? Então, são coisas simples, são detalhes. Detalhes que mudam. Agora, eu gostaria de pedir alguém para ler aí, Lucas 6, versículo 46 ao 49. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, certo? Então, quer dizer, eu quero edificar o Senhor. Se Deus não edificar primeiro o Senhor, se Deus não tiver no negócio, não adianta eu querer fazer nada pelo Senhor. Não adianta você querer fazer alguma coisa, se Deus não tiver no negócio. Então, lembra que eu falei do Espírito Santo? O Espírito Santo não é Deus? Então, quando a palavra vem, você absorve a palavra, o sinal que você recebeu a palavra, qual que é? Quando vem para a mente, Obedecer. Não é isso? já teve casos com meu pai, que falava muita coisa, eu tive depressão. Aí, com certo tempo da minha vida, começava a lembrar e, pô, meu pai estava certo. Comecei, assim, que no momento, no dia lá, eu não quis saber. Mas no dia a dia eu comecei a lembrar, e olha que minha memória é fraca, hein? Mas o Espírito Santo começava a tocar, ficava lembrando daquilo que meu pai tinha dito, mas eu nem ouvi direito, mas lembrava detalhe por detalhe. Você fala, mas como se ficava assim? Foi uma das formas que eu comecei a acreditar que Deus existia mesmo, né? Porque a gente vive num mundo aí que é um mundo que você não chega, não vai a lugar nenhum, você acha que Sim. Você acha que é assim. Pastor, só uma pergunta, antes que Jesus é autossuficiente, certo? Sim. Autossuficiente, o único suficiente para nós. Sim. Por que tem tanta coisa ali? Jesus mais isso, Jesus mais aquilo. Se Jesus é o único e suficiente Salvador para toda a humanidade, por que a gente coloca tanta coisa? Como que se Jesus sozinho, se Jesus não conseguisse resolver, se precisasse Jesus mais aquilo, Jesus mais isso. Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Meu cérebro está um pouco... Oi? Atributos. É verdade, a irmã Kelly pegou na... É verdade que são vários atributos. Por exemplo, eu sou pai, pastor e filho, sim ou não? Sim. Sou pai, pastor e filho. Se falar Daniel Jacomete, irmão, se eu falar Daniel Jacomete, você entende quem é? Que sou eu? Você entende, porque é meu nome. Se falar o irmão do Eliseu Jacomete, se o senhor conhece meu irmão, você sabe que é a mesma pessoa.
Então, se é essa a pergunta que o senhor respondeu, o senhor perguntou? Mais ou menos, né? Mas ele fala assim, porque ele fala assim, se Jesus é o único e suficiente na vida de qualquer um. Sim. Mas as pessoas colocam muita coisa junto com Jesus. É assim, para poder nós chegar até Jesus. É assim, não é simplesmente aceitar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muita Agora, muita coisa. é o tema, quer ver? Leia aí, irmã Kedma. Leia aí. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e vos mostrarei a quem é semelhantemente. É semelhantemente ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vinda a enchente, bateu com impacto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundo sobre a rocha. Mas o que ouve não é prática, é semelhante ao homem. O que ouve e não é prática, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande o ruído naquela casa. Olha, crer que Jesus é o único suficiente é base. Mas tem algo, coisa assim, não está só nas mãos de Jesus. A bênção não está na mão de Jesus, tem hora que está na sua mão. Embora quem edifica a sua casa é Ele, certo? Mas quem vai construir a sua história dia a dia é você. Não, mas a palavra já diz, aquele que obedecer a Deus, é as bênçãos que vai correr atrás de nós. Não é nós que vai sair caçando, Sim. nem torcendo, nem fazendo isso, fazendo aquilo. Mas é assim, ó. Por que vocês me chamam de Senhor? Se não faz o que eu digo. Então o que acontece? Tem muita gente que fica caçando bênção e chamando de Senhor, porque eles não fazem o que o Senhor ordena. E aqui Jesus colocou uma semelhança de que quem ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante a quem constrói a sua casa na areia. A casa é construída? É. A casa vai ser construída? Pode construir até um palacete. Não tem estrutura, não tem base, está lá temporariamente. E o que nós aprendemos com isso, irmão Roberto? Que ouvir, todo mundo ouve. É como se fosse assim, ó, eu tenho 2 filhas, eu dou o mesmo ensinamento para as 2. Pode acontecer de uma das 2 não dar crédito numa das palavras que eu falo. A vida vai continuar? Vai. Porém, a que não deu ouvido, automaticamente, vamos falar nosso português, vai quebrar a cara. Porém, aqui deu ouvido, terá sucesso. É como se fosse assim, olha, não vai por aqui, né? Que o caminho é torto, é cheio de pedregulho. Agora, anda por ali, ó, ali é claro, o asfalto, o chão é bem seguro, aí você anda. Resumindo minha pergunta, assim, falando para o senhor, você escuta a palavra e seguir, para poder as coisas dar certo. Sim. Chega a ser uma perca de tempo a gente tá pedindo as coisas para Deus, porque a maioria das vezes nós não sabemos o que a gente quer melhor para nós e o que a gente queremos. Então a gente confiar, acreditar e fazer aquilo que Deus não. Só que isso, infelizmente, isso aí não vai atingir, infelizmente, não vai atingir todo mundo. Por que não vai atingir todo mundo? Assim como todo mundo não vai para o céu. Exatamente. Porque a primeira coisa, o homem ele tem que saber em quem está pondo a sua fé. E o homem ele acha autossuficiente para resolver os seus problemas, para tomar as suas. Não, quando eu estava no mundo, sim. Hoje, Senhor. O homem natural, o homem mundano, ele é autossuficiente, ele acha que as capacidades humanas, ele consegue ter algum firmamento. Mas é como se tivesse uma casa na areia.
Aí olha aqui para nós, então. Olha aqui para nós. O homem natural, ele coloca a prioridade no dinheiro. Ele coloca prioridade nos bens materiais. Entendeu? Tem hora que eles colocam no trabalho. Ou não, eu tenho minha profissão e com isso aqui eu me dou conta. O homem natural. Só que não entende que isso aí é como se fosse, pela lógica humana, essa daí está baseada. Aí o senhor falou assim, agora, se eu creio no Senhor Jesus, Ele é autossuficiente para mim, então eu descanso nele, que Ele vai preparar tudo para mim, Ele vai abrir as portas para mim. Automaticamente, é a lógica mais natural para você. Embora seja não sobrenatural aos olhos de quem vê, para mim é a mais natural das coisas. Porque Jesus está no topo, está acima, está sobre todas as coisas. A nossa confiança está na graça do Senhor. Olha, Jesus vai ter misericórdia de mim, porque eu estou confiando nele, certo? Então a graça dele vai me alcançar. Então a prioridade nossa deixa de ser eu buscar o quê? Eu vou fazer conforme minha vontade. Eu agora começo a obedecer ao Senhor e fazer segundo a vontade de Deus. Tem uma parte até engraçada, pastor, quando eu estava no mundo, tem uma parte de Jesus quando ele fala a mãe dele chegou, acho que os irmãos chegam à procura dele, né? Aí ele fala que o pessoal vão chamar ele e fala, ó, teu pai e tua mãe tem. Aí, aos meus olhos, quando eu estava no mundo líquido, eu não conseguia entender aquela frase. Ele falava assim, mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aí, tipo assim, esse aí, tipo, nossa, o jeito que a história conta, o jeito que a história conta assim, fala, nossa, Jesus não ficou assim. Desprezou a família. Foi praticamente isso, aí deixa bem claro. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Tipo assim, só é dele, só é com ele, só é dos deles se fizer a vontade do pai dele. É assim mesmo. Foi assim, mas foi tão seco, tão firme assim, que aos olhos dos homens natural hoje assim, falam, nossa, onde que esse homem é santo? A palavra dele é segura. Então assim que, quando eu estava no mundo, na verdade não tinha como pegar aquilo para mim, eu achei muito, a palavra grossa de dizer assim, foi muito grosso assim, mas hoje no cristianismo pensando assim, lembrando de quem é Deus, do que é Deus, o que é Deus na nossa vida, nossa, ali foi... o verbo, né? Sim. Deixou bem claro. E eu vejo as pessoas hoje assim, tanta coisa na frente de Jesus. E volta à primeira pergunta. Ele é o autossuficiente, mesmo assim, as pessoas põem muita coisa na frente. Sim, por quê? Muita coisa sobre Jesus. Por exemplo, eu acho que tem hora que nós mudamos o valor. Damos valor demais para as coisas que não é para dar. Quer ver uma coisa? Que não acontece na igreja de outrora? Acontece na coisa de outrora. Todo mundo vem para a igreja e quer servir Jesus. E o que é servir Jesus? Se doar para o próximo, né? Exatamente, se doar pelo próximo. Opa, nós estamos aqui leal. Você está passando por alguma circunstância? Eu estou junto com você. Você está entendendo? Antigamente... As igrejas perguntavam mais, embora nessa igreja nós perguntava assim, e aí, como que vai a família? Como vai a sua casa? Hoje, muitas denominações nem perguntam. Por que não perguntam? Porque tem medo da pessoa estar precisando de alguma coisa e tirar vamos falar assim, da gordura deles, viu? Para ir para aquela família. Irmão, é uma alegria. Meu pai me ensinou. Na minha casa, meu pai me ensinou uma coisa. Eu lembro que tinha vez que não tinha nem mais arroz na panela, só tinha os pratos perfeitos, e era o prato dele. E ele chegava e chamava alguém, vamos almoçar, vamos jantar. Ele pegava e dava o prato dele. Aí você fala assim, mas aí é uma ignorância. Ignorância ou um amor perfeito? Porque ele sabia o que, irmão? Que da onde Deus deu aquele, Deus era supridor para dar mais. Permita aqui só um minuto. Minha mãe, às vezes chegava lá, tinha meio saco de arroz.
meu pai, olha, precisava de fazer uma assistência social para ajudar o irmão. Ele ia lá e dividia meio saco de arroz, ele com 8 filhos, dividia meio saco de arroz e ainda dava para os outros. Aí eu ia falar assim, que misereza esse pastor vivia. Irmão, eu olho diferente, eu olho que providência que Deus tinha no pouco. Irmão, nós não passamos fome. Deus cuida. Está aí todo mundo sadio, né? Agora, o que está vivendo hoje? O que está vivendo hoje? Hoje, muitas das horas, o ímpio lá de fora ensina mais do que os daqui de dentro. Eu vivi isso nessa minha ausência de 30 dias. Quem ajudou minha família foi os ímpios. Quem ajudou o vizinho foi os becuns. Desculpa, tem uns incircuncisos por aí, desculpa a minha palavra aí, vocês de outra denominação, tem uns incircuncisos por aí que diz primeiro, meu camarada passando necessidade, fome lá, sabe o que é? Eu vou orar, se Deus me tocar, eu vou ajudar. Ah, toma banho na soda. Não, né? Tem uns que nem pediram, pastor. Tem uns que nem pediram, pastor. Agora, que papel de igreja é essa? Você aí que está conosco ao vivo aí, participe conosco aí, fala desse assunto esse assunto de ser cristão e se doar para o próximo, viu? Tem aí um testemunho, tem aí um exemplo para nos ajudar, ajude-nos, compartilhe conosco, interaja conosco nesses assuntos, viu? Eu tenho um costume, minha família sabe disso. Eu aprendi isso com meu pai. Em São Paulo é meio complicado fazer isso. Mas eu percebo alguém com carro de noite, parado, o carro parado em algum lugar, o pisca-alerta ligado e a pessoa perto do carro ali, eu ainda costumo parar para ver o que está acontecendo. Posso ajudar? Já aconteceu de eu estar internado, de terno e gravata, parar lá, a pessoa falou assim, olha irmão, vai embora daqui que aqui é sujeira. Já aconteceu. Porque os filhos da treva não querem ver você no... Não quer. Né? Ele sabe quem está mexendo. Sabe. Eles têm... Por incrível que pareça, parece que eles têm mais temor. Viu? Quantas das vezes eu cheguei no meio da rua, eu percebo as pessoas na minha casa ali, o senhor vê que tem uma ladeira para subir ali pro lado do Rodolfo Pirani. Quantas das vezes eu vejo pessoas ali a pé, eu pego, ponho no carro, mas o senhor não me conhece, o senhor veio me dar carona aqui? Aconteceu comigo um dia, olha bem, aconteceu comigo isso. Eu, morando ali, eu vi uma pessoa com um galão de gasolina na mão. Na hora que eu vi aquela pessoa com um galão de gasolina na mão, eu falei, você vai pro posto? Ele vou. Eu entro aí que te levo lá. Aí ele, você está indo para o posto? Eu não, mas eu te levo lá. Levei no posto. Passou um tempo, passou aí uns 8 anos mais ou menos. 8 a 10 anos. Eu estou no posto de gasolina, aqui do Ipiranga, aqui, saindo aqui desse primeiro aqui. Eu chego, mando colocar a gasolina, na hora que eu procuro dinheiro. Sabe aquela vez que você se equivoca que tem o dinheiro no bolso? E daqui a pouco eu mando colocar e eu procuro dinheiro daqui. E uma pessoa do carro do lado, ela olha para mim e fala assim, ô irmão, pode deixar que eu pago. E eu olhei, não, o senhor já me fez por mim, agora é hora de eu fazer por você. Por incrível que pareça, a semente voltou. A semente plantada. O que nós precisamos aprender? Que todas as vezes que nós fazemos eu me dedico em favor de você, eu estou me dedicando em favor de mim mesmo. É a lei da... como fala assim? A lei da ação. Tem que fazer para as pessoas pegar isso para si. Que é real, é a verdade, você acabou de falar. Mas o pessoal não... Isso. Acha que amar a si mesmo para estar se ajudando em alguma coisa, porque as pessoas não vivem isso, as pessoas não ouvem, mas não acreditam nisso. Sabe o que acontece? É cultural isso. Isso, na verdade, deve ser ensinado. Na verdade, eu acho que isso deveria ser ensinado na escola. Nas escolas comuns.
Não, isso não é religião, irmão. Isso é amor pelo próximo. Isso é amor pelo próximo. O que Jesus veio falar, Jesus mesmo veio ministrar, Jesus não veio ensinar uma religião. Jesus veio ensinar o amor pelo próximo. O amor, irmão, ele não está baseado se eu sou de minha igreja, se ele faz parte da minha igreja ou se ele não faz parte da minha denominação. Quantas das vezes eu já cheguei na igreja e eu vi alguns líderes falar assim, olha, ele é daqui da igreja? Não. Ah, irmão, então manda ele procurar o pastor dele. A pessoa está necessitada, ele vem bater. Se ele vem na minha casa, se ele vem na sua casa, é porque ele vê que a sua casa é abençoada. Deus mostrou que ali tem. Agora, quando eu falo a bênção, o senhor falou aqui, a bênção te acompanharão, irmão, é porque eu tenho para dar, eu tenho para emprestar e não vou tomar emprestado. Então a bênção está sobre mim. Olha, eu posso pedir vaso emprestado na casa dos meus vizinhos para ser enchido de areia, de azeite, viu? Ou de farinha. Mas uma coisa é, a bênção que está sobre mim, eu posso não ter vaso, mas o que eu tenho é bênção transbordante para aqueles que estiverem ao meu arredor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, eu retorno a minha pergunta. Não é uma perda de tempo a gente pedir algo para nós mesmos, para Deus, se a gente pedir para o próximo, acontecem coisas na nossa vida que nós não temos nem explicação. Exato. E mesmo assim as pessoas continuam insistindo, pedindo coisas. Eu quero a casa, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Se ela orar pelo irmão ali, vai acontecer o melhor que Deus tem para ele Você sabe o que acontece? Tem que largar o pensamento da casa na areia. Por quê? Eles acham que está na razão. E a maioria acha que está na razão. Só que a casa deles está edificada onde? Na areia. Vem uma tempestade, eles ficam sem casa, sem estrutura. Por quê? Eles colocam a confiança na capacidade humana, na prosperidade do trabalho, na maneira de ganhar dinheiro, na preocupação de faltar alguma coisa. Então, mas o que não pode faltar é Jesus. O resto é resto. Já está dizendo, o resto. Se eu tenho Jesus, Acabou. se eu tenho Jesus, então eu vou obedecer a Ele. A primeira coisa, eu obedeço a Ele, as bênçãos dele vêm sobre mim. Então, você começou a amor, que nem o irmão que até tocou nesse assunto esses dias. Quando Jó orou pelos amigos, pelas pessoas que estavam criticando ele, o cativamento de Jó se transformou de uma maneira que não tem explicação. E você percebe que essas pessoas que não olham que nem nós, eles fazem para ter uma segurança. Então, às vezes faz até riqueza, mas eles não usufruem da riqueza. Deixa por filho da Eles não usufruem. Eclesiastes diz que é enfermidade na alma. Por que é enfermidade na alma? Porque Jesus não entrou lá. Porque o vazio que está lá precisa ser cheio. Por que eu e você, nós descansamos em paz e procuramos, quando eu falo eu e você, eu me coloco como apóstolo Paulo. Não estou colocando como orgulhoso, não. Estou fazendo como apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando eu falo eu e você, quando a gente tira os olhos das coisas mundanas, das coisas materiais, para olhar as coisas de Deus, pode até alguém olhar para mim e falar assim, pastor profissional do jeito que é, ele não podia estar trabalhando no ramo dele, né? E enxergando só o lado do trabalho dele, ele estaria bem de vida agora que só uma coisa. E eu lembro da minha mãe falando isso. Minha mãe, pastora Augusta Jacomete, que estiver assistindo, um forte abraço aí. Glória a Deus. Vem aqui, pelo menos fazer bonito aqui. Minha mãe falava, mãe, mas temos que lutar pelas coisas da terra. Não, filho, o que Deus tem para mim é muito maior que nas coisas da terra. Concordo, plenamente. Agora, não é que você é errado você lutar para você ter. O que você precisa, nós precisamos aprender, é que quando nós servimos a Deus,
Nós não corremos atrás dela, ela que corre atrás de nós. O detalhe importante, você falou assim, lutar para ter. Só que a maioria das vezes nós não sabemos o que nós queremos. Exato. Aí às vezes está batendo um ponto de faca à toa e Deus tentando te mostrar o caminho. Não é aqui, filho, é para cá. E nós brigando por uma coisa que não é para já. A maioria das vezes não é para gente. Sim. E a gente querer ir naquilo, mas não é isso que é para você, a gente querer aquilo. Quando vai ver, a gente vai entender, às vezes perde 5, 10 anos da vida, quando vai ver, está num lugar bem melhor que o Deus querendo. É aqui que ela quer você. E é cultural. Querendo que eu falo que é cultural, você quer ver uma coisa? Eu não vou dizer denominações, mas tem muitas denominações que ensinam que você tem que correr, vir para a casa do Pai, porque Deus vai te dar tudo. É claro, Deus vai te dar. Mas Ele coloca em primeiro lugar as condições financeiras e não Deus. Irmão, o que nós temos que ter em pauta a Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Servir ao Senhor, ter ao Senhor Jesus como Deus. Então, se eu tenho Jesus, é o princípio da sabedoria. E sabedoria, ela vai te dar riqueza, seja ela material ou espiritual, seja ela familiar. É aquilo que eu falei. Se você tiver Deus na sua vida está estruturada em cima de uma estrutura. É como se fosse você olhar assim, olha, eu tenho a minha família e uma pessoa tem a outra família e eu falo, olha, vamos servir ao Senhor. A outra, não, vou servir, quem servir Jesus? Nada. Eu vou para o boteco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daqui a pouco a família dele, ele olha, minha família é uma beleza, eu uno com a minha família, eu como churrascada. Só que eu ensinei a minha família a servir a Jesus, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou abrir mão dos meus prazeres, eu vou abrir mão das coisas boas da terra, eu vou abrir mão das coisas, de usufruir as coisas dessa vida. Que isso? Eu tenho, gasto, com a minha família. Ele gasta tudo com as coisas erradas, que ao olhar da sociedade, são as melhores coisas. Só que daqui a pouco, a minha família, quantos já no meio da história, vamos falar de mim, vamos falar da minha história. Eu tenho 20 anos de casado. Na minha história, quantos na família estavam lá bebendo, se prostituindo, e a família dele não está de pé mais? Mas pastor, o que tem que fazer hoje para as pessoas entenderem que tudo que ela tem, se for preciso ser tirada e ela continuar firme com Deus, é a causa natural das coisas? As pessoas se lembrar que Deus está acima de todas as coisas. Uma coisa também importante você falou. Você sabe que tem hora que minha mãe não, Jesus falou isso também. Jesus falou que não veio para trazer paz, mas ele veio trazer guerra. Teve uma determinada hora que ele falou assim, se vocês conseguirem achar, vem para mim. Por quê? Ele ia trazer guerra com quem? Com a família, pai e irmão, porque ia saber que aqueles que queriam servir Jesus não têm a mesma visão de quem quer servir o mundo. Aí, uns viram as costas para o outro. Quando eu estou falando virar as costas, eu estou falando que quando a gente escolhe servir Jesus, a gente tem que escolher. Abraão mesmo, o que Deus mandou ele fazer? Sai da onde? Olha, tem hora que Deus, até é bom falar isso, irmão, até é bom falar isso. Quem é prioridade na minha vida? Deus ou meus familiares? Porque se acontecer hoje, geralmente, louvo a Deus por não ser todos, mas se você falar com um cristão, olha, vai ter culto hoje, não, gente, fica em casa assim, tá bom, pastor, obrigado, assim. Mas você falar com o irmão hoje assim,
vou tomar o que você tem hoje aí, porque vai para frente, Deus vai te dar outra, e já a história toda muda. Porque a pessoa já não... Peraí. Mas isso aqui é meu suor, isso aqui é meu... Tipo assim, se ficar sem Deus hoje não tem problema. Não. Tem problema, mas tirar algum material do irmão, ou Irmão, uma conta financeira, tudo aí tá. Irmão, muda. eu vou até mais pesado. Eu tenho 2 filhas e a mulher. Eu sou a parte principal da família, que eu sou o que trabalho. E se Deus quiser me tirar e deixar elas solitárias, elas não podem largar Jesus. E se Deus quiser tirar minha família, aí tem muitos de vez que você pegar com Deus, o que ele faz? Ah, eu não quero servir a Jesus. Não, irmão, o que não pode faltar na nossa vida é Deus. Pode faltar tudo, irmão. A salvação é particular. Pode faltar tudo. Então eu posso renunciar? Tudo. Acharam? Aonde é? Está voltando para esse povo pensar assim, esse povo viver isso. Mateus 10, 34. Pode ler? A versão daqui tá mais legal. Tá bom, então. Tá mais... Bem alto. Disse Jesus: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por favor. Vai ficar. Pode ir mais um. Mais um versículo. Aí. Que agora deu. Sim. Só um minuto. Recebeu? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disserção o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. O que Jesus está querendo falar isso? Vamos lembrar que a espada é a palavra, né? Exato. E a espada, definitivamente, ela corre para os dois lados. Você fala para mim, para si mesmo e para o próximo, né? Ela é para muitos lados. Mas quando ela vem com a palavra de Deus aqui, tem gente que aceita e tem gente que não aceita. Aí o que vai dar? Aí fala assim, não é da minha religião não. Não é da minha igreja não. Ué, esses dias mesmo eu estava falando com o irmão, brincando com o irmão, e eu falei assim, brincando, falei, irmão, o senhor tornar mais uma bênção, o senhor tem que ser da missão de paz. Porque é a lógica da humanidade. Se você faz parte da família dele, está tudo em paz. Mas se você não faz parte da família dele, não faz parte do mesmo reino. O que nós precisamos entender? Que nós não estamos no reino missão de paz. Nós não estamos no reino do pastor Daniel, nem do irmão Paulo Roberto. Nós estamos no reino de Jesus. E no reino de Jesus não tem praga, não tem família, não tem etnia. No reino de Jesus é todo aquele que crê, é todo aquele que confiar. Santidade e reverência, né? Então, irmão, o que constrói a sua casa na areia, viu? Ele pensa conforme o mundo. A prioridade dele, viu? A prioridade dele é as coisas terrenas, as coisas que os olhos veem. Lê para mim alguém aí, Efésios, e mantenha o livro de Efésios, pode ser os dois, para revezar um pouquinho. Capítulo 5, do verso... Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aí, ó. Lê do verso 1 ao 21. É isso mesmo? Capítulo 5. Isso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra em herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te estabelecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Engraçado que esse tema aí, esse versículo lá no começo, fala assim: não nomeie entre vós sobre as coisas da prostituição e tal. Em outras palavras, é para não dar crédito dentro da casa de Deus essas coisas. Porque antes chegai-vos ao Senhor com ação de graça. Então, em outras palavras, aqui, olha, o fulano ali, irmão, está em pecado, tá? Não, irmão, aqui é para ação de graça. Agora, saber que ele está andando errado, não anda com ele. Sim, sim. Só que nós temos que orar e clamar em favor deles. Por favor, esse é o foco, esse é o ponto, né? Suportar, tem hora que a gente não quer andar. É como se fosse aqui, se entrasse um mendigo aqui na igreja. Quem quer ficar sentado perto dele? Dependendo da situação, é complicado. Aí você tem lá sua família. Você vai querer que a sua família sente do lado dele? Não. Quando fala não andar, em outras palavras aqui, até nós estamos aprendendo com esse distanciamento social. Se tem um problema, imagine que o coronavírus aí, coisa aí, imagine que ele fosse o pecado. Você sabe que o fulano está com pecado, você não anda perto dele. Você tem que fazer o quê? Clamar por ele. E não é para ficar dando nome. O fulano está assim, assim, assim. Agora, não é para encher do vinho que é a contenda, mas encher de quem? Do Espírito Santo. Essa parte que fala despertar, aqueles que dormem, chamou muita atenção, que as pessoas precisam Despertar. Porque está de uma maneira muito. Versículo, para nós encerrar, lê para mim aí, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Efésios, mesmo livro. 6, 1 ao 4. 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vocês veem que aí é uma via de mão dupla? Então, é bom lembrar, né? Quem é teu pai, quem é tua mãe, né? É bom lembrar, né? Porque não adianta um filho vir para a igreja louvar Jesus e ter um pai e uma mãe que
Para não bater pena ou segue... Não, e tem uma coisa aí, ó. Você viu o que ele falou ali, ó? Vós, pai, não provoquei a ira nos vossos filhos. Eu sou da época ainda que a igreja, os pais obrigavam os filhos a ir para a igreja de punho fechado. Sim, Sou da época. eu também. Eu falo que para mim foi bem. Para mim, eu vou falar que não foi ruim não. Para mim foi bom. Mas eu conheço filhos que falaram, olha, que eu completado 18 anos, eu não vou mais para a igreja. E aconteceu mesmo. Eu conheço muitos filhos que nunca mais voltou na igreja depois que completou a idade. Foram embora de casa. Isso bagunçou a família. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, ela ensina, vós pais, o que é aí para completar? Não provoqueis A ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. a admoestação do Senhor, não na sua. A gente quer ensinar o quê? Nosso jeito. Do nosso jeito, mas é na demonstração do Senhor. Olha, a palavra de Deus nos ensina assim: eu me dou por você. No primeiro versículo que nós lemos, irmã Kedma leu, fala sobre Deus, mas como que é? Imitai-vos. Me fugiu a palavra aqui. Sede meus imitadores, né? Sem ser imitadores de Deus. Não foi assim que está lá no versículo 5? No capítulo 5 de... Não é isso, Manquete? Capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por que imitadores de Deus como filho amado? Porque Deus deu seu filho. Viu? Para quê? Para resgatar você e eu. E eu. E Jesus não deu a própria vida dele por nós? Pastor, desculpa, é quase fugindo do assunto, mas vou pegar um senhor pouco para terminar. Tem pessoas que, naquela ocasião lá de Jesus, que quando Lázaro morreu, Jesus chegou no quarto dia para ressuscitar. Sim. O pessoal fala que Jesus chorou. É um versículo da Bíblia, Sim. é real. Só que uns falam que ele chorou por causa de Lázaro. Eu discordo, porque como que o Senhor, dono da vida, terminando na morte, ia chorar porque um morreu. Mas tem gente que fala que Jesus chorou porque Lázaro era amigo dele, assim, como? Nunca que eu acredito que Jesus choraria. Eu acredito que Jesus chorou pela tristeza, que ele fala, para a gente chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, né? Para a gente estar sempre em comunhão. Mas assim, do ponto de vista, eu queria ver a opinião do Senhor, em relação, qual o motivo de Jesus ter chorado naquele dia? Primeira coisa, ali é uma das características de Jesus como homem. Ele ali estava se apresentando como homem. Naquela hora que ele chora, ele estava se manifestando como 100% homem, carne. E a carne, ela é emotiva. Isso nós vamos aprender aqui provavelmente daqui uns 2 meses, 3 meses, nós vamos aprender aqui sobre a cristologia, sobre Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Nós vamos aprender sobre isso. Mas nós vamos entender assim, irmão Roberto. Jesus como homem, ele sentiu fome, Sim. sentiu sede, Sim. sentiu sono, Sim. viu? Jejuou, Sim. viu? Que mais? Orou, como homem orou. Que mais aí orou? Depois de orou, morreu como homem, Sim. certo? E chorou como homem. Só que é aquela parte que a gente fala, até bíblica, que fala assim... Sabe o que é interessante? Só me permita eu cortar. Estou à vontade. Interessante a gente ver texto e contexto. Pastor, desculpa falar, mas Jesus morreu? Jesus homem morreu. Jesus 100% homem morreu. Cristo 100% Deus, ele nunca morreu. Aí que nós precisamos ter a dupla natureza. Eu estudo aqui, mas eu acho que Jesus não morreu não, né? Não, eu entendo
A Olha, pregação que teve na cruz, Jesus não morreu, não. Jesus, Qualquer, né? ó, Jesus como homem, ele morreu. Ele podia dar um sopro ali que ele caiu. Jesus como homem, ele morreu. Sabe o que ele pega para Deus? Se possível for, passa de mim esse cálice. Daqui a pouco ele fala assim: na tua mão entrego o meu espírito. Está consumado. Né? Então, como homem, ele morreu. Mas como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive até hoje. Está entendendo? Nós vamos aprender tudo isso nas próximas aulas. Eu até vou abreviar. Hoje eu ia falar sobre o Espírito Santo e bateu de estar certinho com as perguntas do irmão Roberto. Mas eu vou adiantar as aulas de Cristologia, tá? Sobre Jesus homem, para nós se integrar. Porque hoje a religião é uma coisa complicada quando eu falo de religião. Mas fala, uma pergunta, se Jesus chorou por quê aquele dia? Naquela hora ele demonstrou a humanidade dele. A humanidade dele, viu? Mas ele chorou por causa de Lázaro? Essa é a pergunta. Sim, a Bíblia fala isso. Ele chorou por causa de A Lázaro. Bíblia fala que por causa de... Porque Lázaro era como se fosse um amigo Sim, íntimo. Sim. Como homem, ele chora e... Eu acho que pro todo do pessoal, da falta de fé, pelo pessoal... Também pode Incredulidade. pode ser também. Porque a Bíblia, na verdade, irmão, ela é uma caixinha... É uma caixinha, não. Ela é uma palavra viva. Ela se renova todo dia. Todos os dias. É muito claro Só que não foi por causa de Lázaro em si. Eu acredito que foi pelo todo ali. Pode ser por causa... Pelo Maria, Marta, pela Sim. atitude das duas, pelo todo ali achar que... Estava perecível, estava perdido. Uma falar que tivesse que ele não teria morrido, e outra que não, Ele não dorme. Isso. Ele não está morto, ele está dormindo. Jesus chorou. O capítulo começa e finaliza ali. É. Jesus chorou. É polêmico. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não chora. Que eu vou resumir. Então, Sim. aí eu vou resumir, eu não quero falar para o senhor. Porque fala assim. Está acontecendo aí, Daniel? A palavra diz que Deus não fica contente com a morte do ímpio. Por que Mas, ele não tem a ver? porque está perdido. Perdeu. Então, já um justo, quando a carne falece, vai Isso é para ele. Então, isso aí vai. Tá Então, entendido. por que Jesus choraria por Lázaro se éramos amigos? Então, assim, não Entendi. bate. Eu entendi. É como se fosse assim, né? Nós somos espiritual, sim ou não? Sim. E quando, esses dias mesmo o senhor fez essa indagação, acho que ali na porta. Se eu morrer aqui, muitos irmãos vão chorar minha perda. Se eu acreditasse que se eu perdeu ou foi para o inferno, me acabaria lá. Não, eu falo que eu tive duas experiências fortes. Uma foi um amigo meu, um pastor amigo meu, chamado Pedro. Esse homem foi um dos meus discipuladores. Pastor Pedro, o filho dele veio ministrar quarta-feira retrasada aqui. Esse rapaz era meu amigo, esse pastor era meu amigo, é meu amigo. Eu acredito assim, que a história dele, ele está vivo com o Senhor Jesus, tá? Só que quando ele morreu, eu perdi ele de andar comigo aqui, eu senti muito. Eu confesso para os irmãos, que eu me desfiz em lágrimas. Porém, do meu pai, eu não pude chorar. Eu não tive aquele momento de chorar. Porque você imagina, todas as ocasiões, eu chorei muito. Porém, eu não podia desabar os outros. Tem que mandar firme, né? Por exemplo, se o pastor que está fazendo o velório chorar e acabou de novo. Hã? Acabou.
parte de humanidade. Mas eu tenho minha parte de crença que eu sei que ele está amparado nas mãos de Deus, viu? E como estava seguro. Então, agora eu falo para o senhor. O senhor falou que chorou pelo seu amigo. Aí Jesus, o Deus, chega no senhor, por que choras? Vai dizer o que Sim. é Deus? Aí nós se alegramos, nós mesmos. Então, não tem É que não nós, tem argumento não, para irmão, Deus. é que Estou chorando é- porque é meu nós irmão abrir- foi morar com o senhor, não faz é sentido. abrir a mente, não é chorar, Hum. porque, irmão, nós temos um caso aqui, nós temos a minha irmã morando aqui conosco. Ela está morando conosco. Ela foi lá para Mongaguá me ajudar na obra de Mongaguá. Certo? Mas ela está aqui com. Nós estamos acostumados com ela todos os dias aqui. Ô irmão, parecia que o dia que ela foi embora abriu um buraco. Porque nós estamos acostumados com ela aqui perto de mim. Todo dia eu chegava na igreja, a pequenininha, a irmã Ariane, ô tio, o senhor não vai tomar café? Então, aquele costume. Não que Jesus chorou e ficou um vazio dentro de Jesus. Sim, irmão Daniel, pode ir. Pega aí a Bíblia. Quer ver? Ó, João capítulo 11, versículo 33 fala: Jesus, pois, quando a viu, no caso, quando viu Marta e Maria chorar, e também chorando os judeus que com elas vinham, Chorando. moveu-se Chora. muito em espírito e perturbou-se. Por causa do povo, Sim. não por causa de Sim. Lázaro. Não por causa de Lázaro. É só, É, isso mas que eu, é- foi só isso que eu estava debatendo com o irmão, mas não foi por causa de Lázaro, não faz sentido. Se o dono da vida É. vai chorar porque alguém falou assim, não faz sentido. Jesus já tinha mandado voltar falando, ó, avisa lá que não é para morte. Não é- Então não faz sentido. Não, mas Jesus chorou por causa Mas- de Lázaro. Eu falei, gente, Você sabe que o lado humano da gente, tem hora que nós, por mais que somos espiritual, na hora do vamos ver, parece que nós, o lado humano dá uma balada. Então, pastor, todos os dias o lado humano é testado, todos os dias. Mas tem dias que dá vontade de sai pra fora de casa, você entra de novo. Não, senhor. Acompanha mais, não estou te sentindo, né? Senão nem vou. Porque hoje a gente não sai para uma batalha, para duas, é vários. Eu tenho Bastante. eles aqui andam comigo. Hum. Eles aqui andam comigo mais que o senhor um pouquinho. Mas tem dia que eu olho para eles e falo o quê? Eu estou sentindo uma opressão grande. Vocês já ouviram falar isso? E quando eu falo isso, pode esperar que daqui a pouco vai vir um maremoto, um terremoto material ou espiritual, e vem aquela batalha. Quando eu falo, ele já fica todo preparado, porque a gente sabe quando vai vir um tempo, o Espírito Santo nos avisa. É por isso que a gente não pode andar sem Deus. E às vezes na nossa vida, é preciso que às vezes Deus dê uma afastadinha para ver quem nós somos de verdade, né? Irmão, Às vezes Deus dá só uma olhada para ver quem nós somos. Porque às vezes quando Deus está cuidando assim, a gente é um. Mas quando a gente se sente assim, olha para um lado, se sente somente de verdade, ó, é a hora de nós a saber carne quem faz nós isso, somos. É a hora de saber quem nós somos. a né? carne faz isso. E é bom lembrar quem nós somos de verdade, né? Nada, né? Lembrar que nós não Irmãos, se- temos poder, não temos Se capacidade. não é a graça de Deus, não é. a misericórdia de Deus nos sustentando, o que seria de nós? Seria de nós. Irmão, tá gostoso o assunto, tá gostoso a sala de bate-papo aqui, mas nós temos que descansar, que amanhã é dia de trabalhadores, né? Eu continuo aí orando em favor de vocês, continuo pedindo que os irmãos orem em favor de nós, porque assim, um se doa pelo outro. A oração válida, eu falo muito isso, é aquela que eu oro em favor de vocês. Viu? Eu abençoo vocês, vocês me abençoam, e assim a obra de Deus vai. Olha, a minha mão estende até vocês e a de vocês estende até a minha, né? Minha vida só começou a mudar mesmo. Não quando eu estava pedindo ou brincando com outras coisas, quando eu comecei a fazer pelo Se certa próximo. minha ideia, eu também não faço. Quando eu comecei a fazer pelo próximo, esquecer meus problemas, começar a ver os problemas dos outros, aí que aí tudo mudou. Eu consegui coisas em um ano que eu não consegui em 20. Olha, hein, irmão, a gente larga de ser filho mimado, né? Então, acho que eu Que é comecei filho mimado.
Se até aqui Deus me trouxe, então, se até aqui nunca busquei Jesus e cheguei até aqui, agora buscando eu vou. Já cuidou de mim o tempo todo, não vai ser agora que vai me deixar. Então, se eu fosse ser útil, né? Vamos ser úteis uns pelos outros. Que não... Sim. Que bom seria que a maioria de pessoas que viesse nós lá, tivesse o mesmo comportamento. Então, Se doando em favor das vidas. Irmão, enquanto você está despreocupado, tem muitas almas perecendo aí por causa de você. Enquanto você está despreocupado, tem pessoas passando necessidade, às vezes debaixo do seu braço, e você não enxerga. Irmão, vamos ser mais sensível. A palavra mais correta, eu acho, hoje é essa. Vamos ser mais sensível e entender. mas são sensíveis. Se ralar o carro aí, o carro. Acaba o mundo. Acaba o mundo. Acaba se meu carro bater, quebrou a tela aí nos caras. Então a sensibilidade. E se mexer nos pratos das mulheres. Ixi, rala um sapato, meu espelho. É sensibilidade imensa. Você fala assim, Irmão, vamos dar valor o que tem valor. o que tem valor. Se é filho de Deus, faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é para nós sermos exemplo como ele foi. Se doar em favor de vidas. E eu quero convidar você que quer se doar em favor de vida e quer ser um braço forte desta obra. Não posso deixar de falar, não posso deixar de pedir que o seu coração seja comovido. Tenho obras para fazer, espiritual e material, e preciso de você. Você precisa se colocar. Às vezes você não está fazendo muita coisa, não está indo, porque às vezes está com medo da quarentena, mas você pode me ajudar contribuindo com oferta voluntária. Por que oferta voluntária? Eu não vou pedir valores, não estipulamos valores. Ao contrário, a Bíblia diz: sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Mas quando eu falo ser fiel no pouco, eu falo seja sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, ele coloca no nosso coração o desejo de contribuir. E quando ele coloca o desejo de contribuir, irmão, eu tenho que ser sensível a ele e fazer segundo a vontade dele. E quando eu entendo isso, eu me dou. E eu me dou para fazer em prol de outras pessoas. Irmão, o Evangelho é aquilo que transforma o mundo. O Senhor perguntou para mim hoje, o que nós poderíamos fazer? O que poderia ser feito? Irmão, é nós continuar a pregar mais a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o que transforma a humanidade. Que tá, todo mundo que você pregar já conhece, já fala eu sei, já fala assim, já conhece, a maioria das vezes já manda de volta tudo que você disse. Então entra aí, entra a primeira palavra, o primeiro versículo que nós lemos. Por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu te digo? Você começa a pegar, né? O cara chora. Eu lhe mostrarei que aquele que conhece, né? E não faz o que digo, mostrarei que compara aquele que construiu a casa na areia. De 30 clientes, 40 são desviados, pastor. Irmão, 40. sabe o papel nosso? 40. Sabe o papel nosso? Continuar falando. Sabe por quê? Quem convence é o Espírito Santo. Uma hora a palavra vai entrar. Estou falando agora com você, braço forte. Nós continuamos a falar, porque se nós deixar de falar, a Bíblia diz que em terra onde não tem profeta, o povo se corrompe. Aonde não tem homem de Deus, o povo continua se corrompendo. Mas aonde tem povo de Deus, o Espírito Santo é quem vai convencer o homem do pecado. Continuamos a falar de Jesus, seja aqui na live, ou seja nas nossas igrejas. E conto com a sua ajuda, sendo o braço forte da obra do Senhor. Conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065, Banco Itaú.
Telefone para contato 011 984 27 24 24. Conto com você. Se o Espírito Santo te tocou, não endureça o coração. Nós vamos estar orando por você agora. Quero orar por todos que compartilharam conosco, nos ajudaram aí a assistir ao vivo, os irmãos que estão presentes. Irmão José, nas próximas aulas nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o homem. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer um exercício aqui. Ó Deus, é em nome de Jesus que eu quero agradecer, Senhor, por esses dias, Senhor, por esta noite que nós tivemos aqui, Senhor, nesse bate-papo gostoso, Senhor, falando, Senhor, a respeito da Tua Palavra. Quantos, Senhor, estão, Senhor, buscando as coisas terrenas, estão buscando os prazeres do mundo, estão, Senhor, com medo das coisas que estão aí fora, tantos vírus, tantas coisas que estão acontecendo. Pai, de poder, a Tua Palavra nos ensina que se Deus não guardar a cidade, em vão trabalhos que vigia. Pai, de poder, a Tua Palavra diz também, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor edifique esta casa agora, que o Senhor segure esta vida pelo poder do Teu Espírito Santo, de forma sobrenatural. Jesus querido, dê também, Senhor, uma noite de sono, uma quarta-feira de vitória. É isso que te peço em nome de Jesus, uma semana abençoada. Pai, de poder, toda malignidade seja dispensa pelo poder da Tua autoridade. Compadece-te, Senhor, do Teu povo com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus.